Pode começar? Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e hoje eu tenho 7 dicas que são fundamentais para fazer a sua rosa do deserto bombar. Seguindo essas 7 dicas básicas, eu tenho certeza que você vai ter sucesso em extrair o máximo de beleza e saúde das suas rosas do deserto. Vamos lá então? A primeira dica é substrato bem drenante. Você tem que cuidar para que o seu substrato ele não retenha água. A água deve cair aqui em cima quando você fizer a rega e logo em seguida sair nos furinhos que existem aqui embaixo do vaso. Essa aqui é minha Thai Socotrano Diamond Crown, que eu já mostrei em outro vídeo aqui para vocês. Ela tem um desenvolvimento mais lento, por isso ela ainda está aqui com poucas folhas. Ainda que pequenas folhas se desenvolvendo e ainda não me presenteou com flores. O substrato você pode trabalhar ele com carvão moído, com areia grossa de construção. Misturando esses elementos com o substrato, você pode deixá-lo mais drenante, impedindo aí que a água acumule aqui no substrato, causando o temido apodrecimento de raízes. Se você mantiver o seu substrato bem drenado, com certeza você não vai ter aí problemas com retenção de umidade e consequentemente não vai ter apodrecimento de raiz. A segunda dica é: faça o levantamento de caudex ao menos uma vez ao ano. Então eu costumo indicar que as pessoas façam esse levantamento, que consiste em retirar a planta do substrato, colocar essa parte da raiz que estava aqui debaixo do substrato acima dele. E aí com o tempo você vai tendo aí esse caudex bonito, bem com esses desenhos aí bem característicos das rosas do deserto. Então geralmente eu indico que as pessoas façam o levantamento uma vez ao ano após o período de chuvas, pois durante o período de chuvas as rosas do deserto tendem a dar um boom de crescimento aqui no seu caudex. Portanto, se você fizer esse levantamento após o período de chuvas, com certeza você vai ter uma bela surpresa escondida aqui debaixo do substrato. A outra dica é poda. Não tenha medo de podar as suas rosas do deserto. Assim como o levantamento de caudex, eu costumo indicar que as pessoas também façam a poda após o período de chuvas e uma vez por ano. A poda ela estimula as gemas de brotação que estão dormentes nos galhos e fazendo com que surjam mais galhos, e aí consequentemente você vai ter uma copa muito mais fechada, com muito mais possibilidades de flores. Então muitas vezes você tem uma rosa do deserto aí com apenas um galho ou dois, e se você não podar, ela nunca vai extrair aquela beleza que você tanto deseja. Aqui é um exemplo, uma rosa do deserto que tinha apenas um galho e eu podei há uns 2 meses atrás, e olha como ela já está, como uma mini árvore. Esse é o aspecto que eu mais gosto nelas. Então não tenha medo de podar suas rosas do deserto. Com certeza a poda favorece o desenvolvimento do caudex, porque quando você retira as folhas, todos os nutrientes que a planta está assimilando aqui do substrato vão se concentrar no caudex, já que ela não precisa mais nutrir as folhas durante um tempo. Então isso também contribui para o engordamento aqui do caudex. E ao mesmo tempo que a poda, logicamente, ela estimula a floração, que é o que as pessoas mais desejam aí nas suas rosas do deserto. A quarta dica é adubação. Sempre faça a adubação nas suas rosas do deserto. A depender do adubo que você utiliza, você pode fazer a adubação uma vez por mês ou uma vez a cada 2, 3 meses. Tudo vai depender do tipo de adubo que você está utilizando. Atualmente eu estou experimentando este aqui, que é o da marca Forte, que é o mesmo daquela marca Forte Flores, tá? E é um adubo específico para rosas do deserto. Esse adubo aqui ele tem nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre e muitos outros elementos que vão favorecer o desenvolvimento de sua rosa do deserto, assim como a tão desejada floração. Tá? Então eu estou testando aqui esse adubo que eu adquiri recentemente. Geralmente eu utilizo o Osmocote e a farinha de osso, tá? E agora eu estou fazendo aqui experimentação neste adubo, já que é uma marca, a marca Forte é uma marca bastante utilizada aí para diversos tipos de cultivo, em orquídeas, não só para rosa do deserto, né? Então estou experimentando, estou gostando muito, as plantas estão respondendo bem. Então já estou aqui indicando aqui esse tipo de adubo aqui, se você quer utilizar. Sempre que você compra um adubo, você deve observar muito bem aqui atrás
as concentrações indicadas de uso, tá? Então sempre siga estritamente e na dúvida sempre use de menos, sempre use uma dose para menos, tá? Nunca para mais. Nunca ache que colocando muito adubo você vai favorecer que a sua planta se desenvolva mais rápido e produza mais flores. Não é assim que funciona. Se você exagerar, você vai saturar o substrato, pode queimar as raízes e pode danificar aí a sua planta, causando até o óbito dela em casos aí mais extremos, tá? Então sempre quando se trata de adubo, menos é mais. Essa é a regra. Se você está na dúvida sobre a concentração de adubo que você deve utilizar, coloque um pouquinho, uma quantidade mínima e vá observando a resposta das suas plantas e aí você pode ir regulando. Mas geralmente aqui atrás você tem aqui as instruções de uso, então não tem erro. É só olhar direitinho aqui e seguir essas instruções. Por que você deve adubar suas rosas do deserto sempre? Naturalmente, no substrato onde a planta está crescendo, você já tem ali nutrientes disponíveis para a planta. Só que esses nutrientes com o tempo vão sendo consumidos pela planta e o substrato vai ficando pobre em minerais principalmente, tá? Então por isso você deve recompor esses minerais, esses nutrientes que estavam ali naquele substrato. E esses minerais são fundamentais para o desenvolvimento da planta, quando se fala em crescimento, quando se fala também no desenvolvimento de folhas, no desenvolvimento de ramos e no desenvolvimento das flores. Para cada estrutura da planta nós temos aí nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. E se você não aduba o seu substrato, com o tempo esse substrato vai ficando pobre e a sua planta vai deixar de florir e vai ter um crescimento prejudicado. Por isso você não pode deixar de fazer a adubação nas suas rosas do deserto. Quinta dica: exposição ao sol. O sol é um dos elementos fundamentais para o bom desenvolvimento de sua rosa do deserto. Como o nome já diz, rosa do deserto é uma planta que está adaptada a uma intensidade luminosa elevada. Mesmo assim, você deve tomar alguns cuidados com o sol. Por exemplo, se você acabou de fazer um levantamento de caudex, como essa aqui, observe que essa parte aqui de baixo está mais clarinha, ainda não está com aquela coloração esverdeada característica do caudex. Por quê? Porque essa parte estava debaixo do substrato. Então ela ainda não tinha clorofila, que é o pigmento que dá a cor verde ao caudex, e também as folhas, que é um pigmento que realiza a fotossíntese. E esse pigmento ele também protege a planta contra a radiação solar intensa. Então se você ainda não tem a clorofila bem desenvolvida aqui nessa região, é interessante proteger essa região, porque senão o sol intenso pode causar queimaduras nessa região do caudex e a queimadura pode evoluir para um apodrecimento. Se você vive em um local muito quente, como aqui o Piauí, você deve atentar para essa exposição ao sol, porque uma exposição muito prolongada às horas de sol mais quente do dia pode causar queimaduras no caudex. Mesmo esses caudex verdinhos bem desenvolvidos podem ter queimaduras, e essas queimaduras podem causar danos irreversíveis à planta, até mesmo aí o apodrecimento e a morte dela. No entanto, pelo menos 3 a 4 horas de exposição ao sol por dia, de preferência o sol da manhã, são fundamentais para a sua rosa do deserto crescer, ficar com o caudex mais gordinho e produzir o que mais desejamos, as flores. Então as flores precisam de sol para serem produzidas. Se você mantém sua rosa do deserto na sombra, dificilmente ela vai florir, tá? Então o sol é um dos elementos fundamentais para o desenvolvimento das flores. Sexta dica: rega. Você deve tomar muito cuidado com a rega. Então a rega ela é fundamental para qualquer planta e cada planta tem necessidades diferentes de água. As rosas do deserto são adaptadas a locais áridos, locais onde há uma pouca disponibilidade de água. Se você tem um substrato bem drenante, a rega dificilmente vai causar problemas à sua rosa do deserto. No entanto, sempre quando se trata de água e rosa do deserto, todo cuidado é pouco. Então, quantas vezes eu devo regar minha rosa do deserto? Sempre que o substrato estiver totalmente seco. Quando você colocar o dedo lá no substrato e notar que está bem seco, ou seja, não há nenhum sinal de umidade, é aí que você deve fazer a rega. Se existe algum sinal de umidade nesse substrato, você não precisa regar. Então não existe uma regra para você
regar suas rosas do deserto 2, 3, 4 vezes por semana. Então depende muito da região onde você vive, tá? Se você vive em uma região muito quente, onde o sol seca o substrato todos os dias, então você deve regar todos os dias. Se você vive em uma região de sol ameno e temperaturas amenas, onde o substrato se mantém úmido por 1, 2, 3 dias, então você vai regar aí a cada 3 dias. Tá? Se você está no período chuvoso, então você não vai precisar regar a sua rosa do deserto, porque o substrato vai estar sempre úmido. Então depende muito das condições do ambiente onde você vive. Não existe uma regra geral para você regar as suas rosas do deserto. Você deve sempre observar o substrato. Se o substrato estiver seco, regar. Se tiver algum sinal de umidade, não é preciso regar. Além disso, observe sempre o Caudex. Ele pode lhe dar dicas sobre as necessidades de água de suas rosas do deserto. Muitas vezes o Caudex fica molinho, murcho, associado ali com o substrato extremamente seco, é um sinal de que sua rosa está precisando de água, porque ela está consumindo ali as reservas que ela tem, e aí o Caudex fica mole. Tá? Então sempre observe o Caudex também, porque ele pode lhe ajudar a saber se você deve regar ou não a sua rosa do deserto. Sétima e última dica: sempre faça inspeções em suas rosas do deserto. Inspeções diárias, tá? Então todos os dias crie o hábito de olhar embaixo das folhas, olhar em cima, inspecionar o Caudex de cada planta sua para ver se o Caudex está rígido, verificar a qualidade das folhas, se existe alguma folha que está com má formação, se há a presença de pulgões, cochonilhas, algum sinal de ácaro. Então você deve realmente sempre fazer uma inspeção diária nas suas rosas do deserto para verificar se há alguma anormalidade. Muitas pragas são silenciosas, elas começam devagarinho e quando você nota de fato, elas já estão tomando conta da planta e aí dá muito trabalho combater. Então a inspeção diária nas suas rosas do deserto é fundamental para você garantir que elas estejam sempre saudáveis. Então é isso. Seguindo essas 7 dicas básicas aí, com certeza você vai ter sucesso no cultivo de suas rosas do deserto. Aproveitando aqui, gostaria de lembrar que nós já conseguimos ultrapassar a marca de 30 mil inscritos. Então fique ligado aqui no canal, que na quarta-feira da semana que vem estará indo ao ar aqui no canal o vídeo oficial do sorteio da rosa do deserto negra enraizado de galho, a famosa L14. Esse vídeo, que vai ser publicado na próxima quarta-feira, vai ser o vídeo oficial do sorteio, portanto aguarde que na quarta-feira, quando o vídeo estiver no ar, eu explicarei como será o sorteio e como você pode participar. Então segura a ansiedade aí, que o sorteio será anunciado na quarta-feira da semana que vem. De repente você que está assistindo agora pode ser o ganhador aí da rosa do deserto negra, a famosa L14. Ok? Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para você. Não deixe de curtir, de compartilhar. Nos siga aqui no Instagram, que está aqui embaixo. E se inscreva aqui no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.